Família de um vereador de Chapecó é feita refém por 4 assaltantes. Um dos bandidos já foi preso. Pediram que as vítimas não reagissem e que entregassem os objetos que eles tinham interesse. Polícia de Araquari prende o homem acusado de matar um taxista. Outras 3 pessoas também foram detidas, suspeitas de participar do crime. Vereador de Bocaina do Sul morre em um acidente na BR-282. Outras 4 pessoas ficaram feridas. Reforma ameaçada. Projeto do Museu de Tubarão é rejeitado e verba estadual não foi autorizada. A obra que no total é cara para os cofres do município, arcar sozinho. Vamos buscar alternativa junto ao governo federal. Granizo causa estragos em Urubici. O município decretou situação de emergência. E em Joinville, a chuva voltou a causar alagamentos e prejuízos aos moradores. Alagou tudo, a parte de trás, lá uma parte da casa foi tudo, móveis, guarda-roupa e uma parte estragou quase tudo. O Notícias da Redação desta terça-feira já está no ar. Notícias da Redação. Oferecimento. Pensou Móveis. Pensou Queires. A número 1. Boa tarde. A família de um vereador de Chapecó passou momentos de pânico no início da noite de ontem. Armados, 4 assaltantes invadiram a casa e fizeram 5 pessoas reféns. O assalto aconteceu nesta casa, no bairro Jardim Itália. Os bandidos pularam a grade para chegar até a residência. Quando conseguiram entrar, 2 assaltantes renderam a empregada e mais 4 pessoas da família. Os 2 portando arma de fogo e pediram que as vítimas não reagissem e que entregassem os objetos que eles tinham interesse. A casa é do vereador César Valduga, que, procurado pela nossa equipe, não quis comentar o assunto. No momento do crime, o parlamentar não estava no local. Após roubar dinheiro, joias e equipamentos eletrônicos, os bandidos fugiram. A polícia identificou 2 dos 4 homens que praticaram o assalto. Um adolescente já está no CASEP. O adolescente de 17 anos já tem 14 passagens pela polícia. Ele foi apreendido em casa no loteamento Dom José Gomes. De acordo com os policiais, o menor é suspeito de ter praticado outros assaltos durante a semana passada aqui em Chapecó. A polícia já tem informações dos outros envolvidos neste assalto. Um deles seria outro adolescente. E a Polícia Civil procura identificar outros autores da tentativa de homicídio contra um empresário em Itapema na última sexta-feira. 4 pessoas já foram presas. A investigação aponta que os criminosos têm ligação com uma facção criminosa de São Paulo. A Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú tem o prazo de 10 dias para concluir o inquérito. A polícia acredita que mais uma pessoa esteja envolvida no crime. Prosseguimos, inclusive, com a oitiva de outras pessoas, coleta de imagens, e bem como a perícia que foi requisitada nos veículos, para identificar a participação de outras pessoas, uma vez que a vítima relatou que havia participação de outras pessoas, inclusive de uma mulher. Embora os autores do crime estejam presos, ainda não está descartada a hipótese de que o grupo tente mais uma vez executar a vítima. O homem alvo dos criminosos foi aconselhado pela polícia a permanecer em um local seguro até que a situação esteja completamente resolvida. Durante um tiroteio em uma das principais avenidas de Itapema, 2 pessoas ficaram feridas. Na fuga, 3 homens foram presos. Eles são acusados de ter ligação com uma facção criminosa de São Paulo e teriam vindo a Santa Catarina com o objetivo exclusivo de matar o alvo. Um advogado também foi preso. Na casa dele, a polícia encontrou munições de diversos calibres e até granadas. As investigações elas são justamente nesse sentido, para identificar a participação de outras pessoas, bem como a real motivação desse crime. O homem acusado de matar um taxista de Araquari, no norte do estado, foi preso nesta manhã. O autor das facadas, junto com 2 mulheres e um adolescente de 17 anos. Na delegacia, ele confessou ter matado com 15 facadas Miguel Ramos Martins, de 51 anos, após uma corrida. Ele afirmou que discutiu com o taxista porque entregou uma nota de R$100 e que ele não tinha troco. A negociação acabou virando uma discussão e resultou na morte do trabalhador. E uma quadrilha especializada em falsificação de certificados e registros de trabalhadores marítimos foi desarticulada pela Polícia Federal nas cidades de Penha e Pissarras, no litoral norte.
Durante a operação foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. Cerca de 20 agentes federais participaram. Foram apreendidos certificados de conclusão de curso falsos, carimbos e etiquetas. Bom, visamos com esse trabalho identificar um grupo de pessoas que atua aqui na região na falsificação desses documentos, mediante o recebimento de valores. A investigação da Polícia Federal aponta que os documentos eram vendidos por cerca de R$3 mil. Os clientes faziam esse investimento com o objetivo de conseguir trabalhos que renderiam até 15 mil por mês. Os documentos habilitam o trabalho em alto mar em diversas atividades. A Capitania dos Portos também participou da operação através do fornecimento de informações. A polícia acredita que dezenas de certificados foram vendidos e utilizados por trabalhadores de todo o Brasil. Pelo menos 6 pessoas vão ser investigadas e, após prestar depoimento, se comprovado o crime, podem responder por formação de quadrilha e por falsificação de documento público. Sim, atendia a necessidade da pessoa que ele procurava o grupo, né? Então, sendo necessária uma qualificação específica para atuar embarcado, os indícios são de que essas pessoas procuravam, por alguma indicação, representantes desse grupo investigado, e a partir daí eles providenciavam a documentação falsa. O nome da operação Homem ao Mar faz alusão às pessoas que se arriscam ao trabalharem em embarcações sem o conhecimento técnico necessário. Em Joaçaba, no meio-oeste, a invasão de coatis em áreas residenciais tem se tornado comum. A Polícia Ambiental alerta que não há uma medida de controle. Uma cachorrinha chegou a ser atacada pelos coatis. Depois de um dia de internação e de passar por uma cirurgia, a cadela branca, que foi ferida no tórax e na parte superior de uma das patas, pôde ir para casa. O dono, que outras vezes já tinha visto coatis comendo frutas próximo de casa, ficou surpreso com um ataque. Eles estão na região em razão de ser um número elevado e em busca de alimento. E acredito que eles, tanto os ataques quanto as questões das invasões nas casas, no lixo que pode ser revirado, é em razão da fome. E a população, como não é controlada desse animal, gera muitos animais para pouco alimento na floresta, que é o que tem ali próximo, né? E com o ataque vocês ficaram mais preocupados ainda? Isso, principalmente porque pode ferir uma criança ou um ser humano qualquer, né? Fotos mostram a presença dos coatis bem próximo das residências. Os animais aparecem em bando no início da manhã e final de tarde. Os coatis são animais comuns da região sul e pertencem à fauna silvestre. Se alimentam de frutas, insetos e também podem comer carne. Quando o alimento fica escasso, tendem a procurar fora do seu habitat natural, disputando espaço com pessoas e animais. De acordo com o tenente da Polícia Ambiental, apesar de 2 bairros da cidade registrarem grandes quantidades dos animais, o ataque é considerado um fato isolado. Não existe um controle hoje feito pela Polícia Militar Ambiental. É claro, a gente como eu falei, é um animal silvestre, então ele tem toda a legislação que protege ele. A gente não pode nem apanhar um animal desse na mão, que já estaria cometendo possivelmente um crime ambiental, né? Mas o que a gente está pedindo mesmo é que não dê alimentos, né, que é o caso, que é o principal que atrai eles para a cidade, porque como ele é um animal mamífero, só que ele também é carnívoro. Ele se alimenta de muitas coisas, então se as pessoas dão alimento para ele vem mais próximo da residência. É claro que pode ser, como ele é um animal silvestre até selvagem, pode ser ele atacar um animal ou outro, mas isso é raro. Acredito que eles foram para se defender, como eles andam em bando, eles acabaram atacando esse cachorro. E depois do intervalo, o vereador de Bocaina do Sul morre em um acidente na BR-282. Outras 4 pessoas ficaram feridas. E ainda a reforma do Museu de Tubarão está ameaçada. O projeto foi rejeitado e verba estadual não foi autorizada. A obra que no total é cara para os cofres do município, arcar sozinho. Vamos buscar alternativa junto ao governo federal. Os detalhes em instantes. Estamos de volta ao vivo, agora 1h12. Hora de vermos como está o trânsito aqui na capital. Na sua tela, imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha e continente. Trânsito mais intenso na ponte Pedro Ivo, que dá acesso ao centro da cidade. Imagens também da Via Expressa, BR-282, onde o trânsito também é mais intenso para quem se dirige à ilha de Santa Catarina. Neste momento, 25 graus em Florianópolis.
Um vereador de Bocaina do Sul, na Serra, morreu em um acidente na BR-282 na noite de ontem. Altamiro Dias, de 47 anos, seguia em direção a Lages quando perdeu o controle do carro. O veículo capotou, bateu em um barranco e em seguida atingiu outro carro, onde estavam 4 pessoas que ficaram feridas, mas sem gravidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista estava molhada no momento do acidente. Após denúncias de falhas nas obras da BR-282 em Lages, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, se manifestou sobre o assunto. O relatório, com quase 100 páginas, foi entregue ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, há cerca de 12 dias. Nele, a Associação dos Sindicatos aponta erros nas obras da BR-282 na Serra. Uma delas diz respeito às placas, que estão com sinalização errada. Falhas nas execuções dos projetos, materiais de baixa qualidade e obras iniciadas e não concluídas também foram citadas. O DENIT deve concluir em breve a análise do documento. Tem coisas ali que são distorções, tem outras que tem alguma coisa que realmente tem que melhorar na obra, a gente concorda. Tem alguns pontos que temos plantio de grama, algumas placas, algumas coisas que têm que ser corrigidas. Mas isso está sendo feito e até o final da obra estará tudo correto. Em conversa com um representante dos sindicalistas na semana passada, ele apontou que entre as falhas mais graves está o afunilamento no viaduto sobre a Avenida Duque de Caxias, em Lages. Não tem nenhuma maneira que se crie uma fuga numa emergência, ou seja, esse estreitamento de pista podia ser feito no local um pouco adiante, onde tenha um acostamento, onde tenha alguma coisa e tenha visibilidade para que, vamos dizer, numa situação de emergência exista uma chance, pelo menos, de se escapar. Aquele é o ponto para fazer o afunilamento. Então, qualquer coisa que a gente fizer sem ser naquele ponto, a gente vai estar agindo irregularmente e ilegalmente. A construção das marginais iniciou em 2010. A obra está orçada em quase 60 milhões de reais, com previsão de entrega para o início de julho desse ano. Por dia, passam pelo trecho pelo menos 12 mil veículos, movimento que chega a dobrar durante feriados e finais de semana. E em Tubarão, no sul do estado, a reforma do Museu Willy Zumblick está ameaçada. Um problema entre prefeitura e governo do estado fez com que o projeto fosse rejeitado. O prédio que abriga o Museu Willy Zumblick há alguns anos mostra sinais da necessidade de uma reforma. No museu estão expostas obras de Willy Zumblick, um dos principais artistas catarinenses. Algumas delas precisaram ser retiradas do local devido a problemas com infiltração. Em 2013, ano do centenário do artista que dá nome ao museu, começaram as negociações para a liberação de uma verba de R$300 mil. A intenção de iniciar a obra parecia que sairia do papel, já que o maior problema é a falta das condições ideais para abrigar obras de grande valor. Mas, de acordo com o secretário de governo de Tubarão, houve um problema de comunicação que levou à perda do recurso estadual. A gente foi surpreendido pela informação, depois de já cadastrado, de que aquele programa se destinaria exclusivamente para prédios tombados. Ainda não há uma previsão para um novo projeto de reforma, mas algumas alternativas estão sendo estudadas para evitar um prejuízo cultural à região. A obra que no total é cara para os cofres do município, arcar sozinho. Vamos buscar alternativas junto ao governo federal e também junto ao governo estadual. A gente entende que o próprio governo do estado sente-se aí no compromisso agora de reparar essa dificuldade. Mesmo com a necessidade da reforma, o museu continua aberto ao público e funciona da 1 da tarde às 7 da noite de segunda a sexta. A entrada é de graça. No local, é possível conhecer cerca de 80 obras do artista tubaronense, que já foi considerado uma das ilustres personalidades catarinenses do século XX. Lideranças empresariais participaram hoje de uma reunião com o governador do estado e com o ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. O encontro serviu para apresentar a Rede Sim, um projeto de simplificação da burocracia no ambiente empresarial. A caravana da simplificação chega a Santa Catarina com o foco voltado aos empreendedores individuais e às micro e pequenas empresas. O objetivo da visita do ministro-chefe é lançar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, a Rede Sim. A partir de junho, ela deve estar operando de forma informatizada. A meta é diminuir os prazos para abertura e fechamento de micro e pequenas empresas, que hoje levam em média 150 dias
para apenas 5. Esse salto nós vamos dar graças à entrada no mundo digital, onde no mundo digital quem viaja são os dados, não as pessoas. Na reunião também foi assinado um projeto de lei estadual que pretende criar os estatutos dos empreendedores individuais e das micro e pequenas empresas. A micro e pequena empresa ela precisa de um tratamento diferente. Então esta lei ela vai justamente dar o primeiro passo para a gente criar políticas públicas efetivas e que atenda diretamente o interesse do segmento produtivo. Para o governador Raimundo Colombo, o projeto tem grande importância e precisa ser apreciado o mais breve possível na Assembleia Legislativa. Um projeto de simplificação bastante acentuado de todo o processo burocrático, de órgãos de fiscalização, de linhas de financiamento, de qualificação de mão de obra, de compras do Estado das pequenas empresas. Nós vamos ter um ganho bem mais forte, um aperfeiçoamento ainda maior de todo o sistema que já existe. Um outro objetivo dessa reunião é apresentar o projeto do novo Simples Nacional, que tramita na Câmara dos Deputados. Se aprovado, as empresas e os empreendedores individuais vão passar a ser classificados tributariamente conforme os seus rendimentos, e não mais pelo setor em que atuam. De acordo com o Sebrae, a mudança pode beneficiar diversos profissionais que hoje trabalham sem regularização, por não se encaixarem nas atuais regras do Simples Nacional. Hoje, várias categorias, como corretores de imóveis, jornalistas, médicos, advogados, principalmente a área de serviço, está fora do Simples. Então, nós queremos trazer todo mundo para o Simples, aperfeiçoando esse regime que completa 6 anos e hoje tem mais de 8 milhões de empresas. E no próximo bloco, o granizo causa estragos em Urubici. O município decretou situação de emergência. Em Joinville, a chuva voltou a causar alagamentos e prejuízos aos moradores. Alagou tudo, a parte de trás, lá uma parte da casa foi tudo, móveis, guarda-roupa e uma parte estragou quase tudo. A gente volta em instantes. Terça-feira de tempo instável em todo o estado, com possibilidade de pancadas de chuva. Uma massa de ar quente e úmido mantém as temperaturas elevadas. Confira no mapa. Na Serra, muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Temperatura não passa dos 23 graus. Na região norte, dia chuvoso e os termômetros chegam aos 34. No oeste, muita nebulosidade e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, máxima de 25. No Vale do Itajaí, dia nublado e com possibilidade de chuva a qualquer momento, máxima chega aos 32 graus. No sul, chuva ao longo de toda a terça-feira e com temperatura máxima de 33 graus. Na Grande Florianópolis, muita nebulosidade e instabilidade. Chove de forma isolada, temperatura de até 32 graus. E a Prefeitura de Urubici, na Serra, decretou hoje situação de emergência por causa da chuva de granizo registrada ontem à tarde. As pedras de gelo começaram a cair por volta das 5 da tarde. A chuva durou cerca de 30 minutos e atingiu toda a cidade. Casas foram destelhadas e várias lavouras danificadas. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Depois da chuva, as pedras de gelo ficaram acumuladas nas ruas, formando camadas de até 10 centímetros. E em Joinville, mais uma vez a chuva causou alagamentos. Um muro desabou e 2 casas tiveram que ser parcialmente interditadas. A Defesa Civil do município está em alerta. Foi a terceira vez em 3 semanas que a chuva causou estragos em Joinville. Pela manhã, moradores terminavam a limpeza que começou ainda no fim da noite de ontem. Seu Durvalino foi acordado pelo barulho da água. Já estava passando por cima aqui, quase não consegui fazer mais nada daí. E já deu. Mas alagou tudo, a parte de trás, lá uma parte da casa foi tudo, móveis, guarda-roupa e uma parte estragou quase tudo. Nessa creche, que é frequentada por 330 crianças, as aulas foram suspensas. Professores e auxiliares ajudavam na limpeza dos corredores, parques e das salas de aula. A chuva foi mais concentrada na zona sul da cidade. 7 bairros da região foram afetados. A precipitação média foi de 43 milímetros. O volume de água também provocou deslizamentos. O muro de contenção não suportou a infiltração provocada pela chuva e desabou. 2 casas ficaram parcialmente interditadas. Foi uns 15 minutos de chuva e esse muro de contenção, ele não resistiu e veio abaixo. E foi um barulho muito grande, a gente ficou
com muito medo. Mas só que a gente já pegou e já tirou as pessoas para que não houvesse um risco maior. A Defesa Civil de Joinville segue em alerta, pois a previsão é de mais chuva. Noite e à tarde chove, haverá trovadas e por isso que a gente vai ficar em alerta aqui para atender às ocorrências. E hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.